Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. Amém? Romanos 8:12 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Senhor, a gente está diante da Tua palavra, a gente separou esse tempo para estar aqui juntos, em comunidade. A gente, de fato, sabe que nessa hora, quando a Tua palavra é exposta e explicada, a gente entra num terreno no qual a gente depende absolutamente da ação do Teu Espírito, Pai. A gente sabe que só o Teu Espírito pode fazer com que os conceitos que nós já conhecemos, muitas vezes, sejam verdadeiros dentro do nosso coração, sejam internalizados dentro de nós. Nós sabemos que o verdadeiro desafio, Senhor, é nos abrirmos agora para aquilo que o Espírito Santo tem para fazer no nosso coração. Faz com que esse tempo seja específico, faz com que a sua voz seja clara no nosso coração, nos nossos ouvidos, faz com que a gente possa te ouvir antes de tudo e sobre todas as outras vozes que tentam imprimir uma impressão na nossa alma. Faz isso, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que se você tem um pouco mais de idade, né, você sabe o que significa a expressão cair a ficha, né? A geração mais nova ela usa, né? Fulano de tal, muito tempo depois que foi cair a ficha. Mas talvez, né, você mais novinho olhando para mim, você nem saiba que houve um tempo em que haviam telefones públicos. Imagine que insanidade isso, em que você fazia ligações e você tinha que comprar um punhado de ficha. E aí então tinha sempre aquele bendito orelhão que você colocava a ficha e ele engolia a ficha, porque ele não habilitava para fazer a ligação, porque de alguma maneira ele tinha, né, a ficha tinha que fazer um caminho e tal, por uma cânula, e de alguma maneira aquela ficha travava ali no orelhão. Eu me lembro quando eu era criança de passar, né, andar pela cidade e ver assim adultos com pouca paciência, né, gritando nomes que o horário não permite e esmurrando o orelhão, né, para que ele pudesse de fato fazer com que aquela ficha que travou ali pudesse chegar no lugar dela. O que a gente quer dizer com a expressão cair a ficha, né, que ficou bastante conhecida, é quando a pessoa ela tem o dado na cabeça dela, ela já sabe aquilo, mas de alguma forma ainda não caiu a ficha, ela ainda não teve o entendimento completo daquela verdade, ou ela ainda não teve discernimento completo daquela verdade que já entrou aqui, mas ainda não caiu aqui. Nós todos sabemos que existe um caminho deveras longo da mente ao coração, né? Esse caminho do cérebro até o coração, ele é muito longo. O que eu quero dizer com isso? Nada do que a gente conversou nessa série até agora é novo para você. É teologia que você já conhece. É teologia a qual você já abraça e professa, alguns de nós, há muito tempo. E nem por isso quer dizer que essas verdades que a gente está compartilhando aqui estão profundamente internalizadas dentro de nós. Por exemplo, é muito fácil a gente entender no cérebro, na cabeça, que nós temos um Pai Celestial que se importa conosco e que nos ama. Mas como é difícil a gente sentir isso quando as coisas começam a dar errado uma atrás da outra na nossa vida. Como é difícil a gente falar assim, não, cara, eu estou descansado no Pai, o Pai está no controle, o Pai sabe. Como é difícil a gente sentir paz
nos momentos em que o casamento fica ameaçado, em que o filho sai da igreja, em que a gente perde o emprego, em que a gente perde a saúde. Na verdade, tem um monte de coisas que entram muito facilmente na nossa cabeça. E nem por isso quer dizer que elas descem facilmente para o coração. Nós sabemos disso. Irmãos, eu vou falar aqui numa boa. Eu sou pastor dessa comunidade, mas eu vou falar com sinceridade. Como é difícil confiar em Deus quando é necessário, não é verdade? Como é difícil a gente descansar no Pai quando as coisas dão errado e falar assim, não, deu tudo errado, saiu tudo do jeito que eu não queria, mas, cara, minha alma está descansada no Pai, o Pai sabe, o Pai tem o controle de tudo. Como é difícil, cara. A gente sabe essas coisas na cabeça, mas nem sempre elas descem para o nosso coração. A grande questão é, como é que nós podemos fazer esse caminho da cabeça ao coração? Como é que a gente pode ajudar a ficha a cair onde ela tem que cair? Porque dizer assim, eu conheço toda a teologia da paternidade de Deus, e daí? Eu li a Bíblia 3 vezes, eu sei todos os versículos em que Deus fala que me ama e se importa comigo, e daí, brother? Quando você passa pela tribulação, aí sim nós descobrimos que nível de penetração essas verdades têm na nossa vida. Se elas ficaram apenas aqui no nosso intelecto, flutuando como conceito, ou se elas internalizaram nos lugares mais profundos da alma. A gente está pisando, talvez, num dos textos mais famosos da história, a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, certamente a epístola mais famosa de Paulo, é a epístola na qual ele demanda mais material, na qual ele escreve mais, faz uma exposição mais sólida, mais ampla da fé cristã. Também é o lugar na qual muitos dos nossos pais na fé buscaram entendimento do Evangelho. Por exemplo, a gente sabe que Lutero, Calvino, John Knox, John Wesley, todos eles foram grandes homens de Deus que tinham um profundo amor pela Epístola de Paulo aos Romanos. Mas por que a Epístola de Paulo aos Romanos ela é tão importante na história da nossa fé? Talvez porque seja a exposição mais bem argumentada e mais construída de Paulo sobre o entendimento paulino do Evangelho. Quando a gente entra na Epístola de Paulo aos Romanos, nos primeiros capítulos, Paulo apresenta a doutrina da queda e da depravação. Ele fala que nós somos criados para Deus, nós demos as costas para Ele, e hoje nós estamos desconectados dEle, nós estamos afastados dEle por causa do pecado. Ele então introduz o tema da justificação pela fé, na qual nós somos salvos, nós somos unidos de novo ao Pai por meio de Jesus Cristo, do capítulo 5º, capítulo 6º. Mas quando chega no capítulo 7º, Paulo ele traz para a tônica mais forte da conversa dele com os romanos, essa tensão que existe no discipulado, essa tensão que existe dentro da nossa vivência humana. Ele fala assim, toda vez que eu sei que eu não posso fazer alguma coisa, porque essa coisa é errada, eu sei que eu não deveria fazer, mas passa um pouquinho de tempo e eu faço. Eu sei que eu deveria fazer algo como discípulo de Cristo positivo, como amar, perdoar, caminhar, abençoar, mas o que eu quero fazer eu não faço. Então ele encerra o capítulo 7 falando da gravidade da condição do pecado e num tom bastante pessimista, Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o capítulo 7 ele é muito ácido e é muito amargo. Mas a nota com a qual ele abre o capítulo 8 é uma nota de triunfo. Porque a pergunta que ele faz no capítulo 7, quem pode me livrar dessa situação? Ele responde no capítulo 8. Glória a Deus, porque em Jesus Cristo nós fomos perdoados e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele abre o capítulo 8, ele começa a falar então sobre essa tensão entre a vida do Espírito que vive em nós e a carne, essa palavra para a qual Paulo usa para se referir ao nosso instinto pecaminoso. E é justamente nessa tensão entre o Espírito e a carne que Paulo diz que todos aqueles que foram selados com o Espírito de Deus, são guiados por Deus, e nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos de novo com medo. Nesse momento, nos versículos 14 e 15, Paulo, ele traz para o centro do que ele está conversando com a gente, 2 imagens, que eram muito conhecidas nos lares romanos da época de Paulo, que eram o filho e o escravo. Quem era o escravo? Ele fala assim, nós não recebemos um espírito para sermos de novo
um escravo. O que isso quer dizer? O que é esse espírito de escravidão? Por que Paulo está trazendo isso aqui no meio da conversa, né? Ele está trazendo pelo seguinte: o escravo, ele era uma figura muito conhecida no mundo antigo, né? Alguns historiadores vão dizer que cerca de metade de todos os profissionais da Roma do século I trabalhavam como escravos. Porque o regime de escravidão no mundo antigo, ele não é idêntico à escravidão, por exemplo, dos navios negreiros que se instalou no século XVIII, no século XIX, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Por quê? Porque no mundo antigo, o escravo ele poderia ser alguém que foi de fato comprado no mercado escravo, né? Ele poderia ser alguém que contraiu uma dívida com um senhor, acabou o dinheiro e ele ofereceu-se como escravo para pagar a própria dívida. Eram muitas vezes, escravos que eram contratados mais ou menos assim, né, por senhores importantes. Então tinham médicos que eram escravos, professores que eram escravos. Havia uma relação, às vezes, pacífica entre os escravos e seus senhores, outras vezes havia, de fato, violência e violação, né? Mas o fato é que muitas pessoas no mundo antigo conheciam e viviam no regime de escravidão. Paulo ele usa essa metáfora para dizer o seguinte: qual era a relação do escravo com o pai de família? Era uma relação assim: o escravo ele não pertencia originalmente à família, mas uma vez que ele era trazido para dentro da família, ele era considerado como parte da casa do pai da família, não parte da família, mas parte do lar, do pater familias antigo. Ele tinha acesso ao pai, ele tinha trânsito com o pai da família, mas ele não tinha, obviamente, a intimidade que os filhos, a esposa, tinham com o pai. Então, basicamente, Paulo ele usa essa imagem para destacar a imagem de que muitos cristãos em Romanos talvez tivessem uma relação com Deus que era semelhante à relação que os escravos tinham com seus senhores. Era uma relação até de proximidade geográfica, mas não era uma relação de proximidade física. O escravo estava em casa. O que ele não tinha era acesso afetivo, ele não tinha a intimidade do pai. O comentarista Everett Harrison, ele diz que Paulo está destacando aqui a distância que existe enorme entre ser um escravo e ser um membro da família. Todo membro da família teria acesso ao afeto do pai, à intimidade do pai, mas o escravo ele teria acesso ao pai apenas enquanto patrão, enquanto senhor. Os escravos, eles não tinham um valor em si mesmos para os seus patrões, mas eles tinham um valor enquanto eles produziam. É por isso que Paulo fala assim: Deus não enviou de novo aos nossos corações o espírito de escravidão para nós vivermos com medo. O que Paulo está tentando dizer aos romanos é que muitos cristãos talvez cultivassem uma relação com Deus que era idêntica à dos escravos com seus patrões. Era uma relação em que não havia intimidade, não havia paternidade, não havia relacionamento íntimo, afetivo, e por isso havia medo. Porque o escravo sempre tenta ganhar o favor do seu patrão com a sua performance, com o seu desempenho, fazendo coisas. Um escravo que não faz coisas não é um bom escravo e pode ser trocado por outro escravo. Diferente de um filho, né? Você pode ter um filho que não lava a louça nunca, mas eu duvido que você fale assim: meu filho, de hoje para frente, você não é mais meu filho, vou te mandar embora de casa, porque você não produz nada aqui. Os filhos são filhos porque são filhos. Então Paulo constrói uma tensão, um contraste muito efetivo, para falar sobre pessoas que eram cristãs, mas não estavam desfrutando um relacionamento de pai e filho com Deus. Em muitas casas, em muitos lares, principalmente nos lares nos quais eu tenho acesso como pastor, às vezes, né, o lugar de pai ele fica vago. Eu já contei aqui para vocês que durante um bom tempo, na minha certidão de nascimento, tinha o nome da minha mãe, mas não tinha o nome do meu pai.
E quando a minha professora, os meus colegas, às vezes, né, a gente tinha que levar a certidão para alguma coisa na escola e tal, alguém me perguntava, olha, mas por que não tem o nome do seu pai na sua certidão? Né? E eu nunca soube, só soube aos 10 anos de idade, né? Qual que era a história por trás do nome que não estava na certidão. É engraçado que muitas pessoas crescem sem um pai presente. Talvez porque o pai faleceu, talvez porque o pai foi embora logo nos primeiros anos, talvez porque essa criança foi gerada de uma gravidez, né, de mãe solteira, como a gente dizia antigamente, né, e talvez não houvesse uma figura paterna. Quando é assim, isso tem um impacto grandioso na formação dessa criança. Mas o fato é que muitos filhos têm um pai. Eles estão dentro de casa. A única coisa que esses pais não conseguem fazer é estender sobre os filhos a sua paternidade. Eu sei que tem um modelo muito assim, né, clássico de pai, em que ser pai é prover teto, prover abrigo, pagar as contas, chegar no final do dia, né, em casa, depois de um dia de trabalho, e sentar na frente da televisão. Tem esse estilo clássico de pai, em que o pai entende a paternidade como alguns elementos bem pontuais, como provisão, por exemplo. Né, provisão material, o pai é aquele que coloca as coisas dentro de casa. Mas nós sabemos que os pais, eles significam muito mais para os seus filhos. Os pais dão para os seus filhos, por exemplo, a afirmação. É impossível calcular o impacto na vida de uma criança de um pai que nunca diz, eu te amo, que nunca elogia o filho, que nunca aprecia o que o filho faz ou o que o filho é. É impossível, cara. É impossível. É impossível quando os pais não afirmam, por exemplo, a instrução, que é quando o pai se coloca do lado da criança, a criança que está olhando para um mundo complexo, difícil, assombroso, e diz assim, filho, é assim que se vive, filho. Eu sou seu pai, eu vou te ensinar as coisas da vida, porque a vida é assim, o pai que aponta o caminho, né? O pai que fornece intimidade aos filhos, que oferece afeto, que oferece carinho. Então ser pai é muito mais do que prover, é fornecer afirmação, instrução, intimidade. E o que acontece com uma criança quando o pai não estende esse tipo de paternidade sobre a criança? Bom, acontece uma série de coisas, eu vou citar algumas de maneira um pouco aleatória. Por exemplo, falta de identidade. Aquela criança que não foi afirmada pelo pai, aquela criança que não se sente boa o bastante para o pai, ela talvez nunca tenha esse senso de direção e de valor próprio que é tão importante para a vida adulta. Muitas pessoas que foram criadas sem a figura do pai, ou com um pai disfuncional, elas sentem uma profunda insegurança, né? Essa falta de acreditar em si mesmo, de que eu dou conta, eu posso fazer, eu posso realizar. Pessoas que não veem em si mesmo nada de bom, não veem características positivas, embora tenham muitas virtudes, não conseguem ver. Talvez muitos lutem com sentimentos contraditórios, né? E aí, eu sempre encontro isso, em maior ou menor grau, no gabinete, porque quando as pessoas vão falando, né, aquilo que está mais no coração delas vem à tona, que é a dificuldade de assumir um grande rancor para com o pai, ou uma grande raiva do pai. O pai é uma figura tão importante para a gente que todos nós desejamos amar o nosso pai. E a gente sempre tenta fazer uma seleção, né, das melhores virtudes do pai e olhar para elas, porque todo mundo precisa dessa figura paterna. Mas muitas vezes essa figura é tão ausente, ou ela é tão falha, ela é tão falta, que a criança ela cresce com aquele sentimento de desamparo monstruoso dentro de si e uma quantidade de raiva também monstruosa dentro de si. O fato é que no curso da vida adulta, como a gente já disse ao longo dessa série todas as vezes, é muito fácil e sutil essa transferência que a gente faz para Deus. A gente transfere esses sentimentos naturalmente para Deus, o sentimento de abandono, o sentimento de indiferença, o sentimento de que Deus não se importa comigo, de que eu não valho nada para Deus, de que Deus não vê nada de bom em mim, de que eu sou um miserável, de que o pai não tem, né? Se o pai diz para Jesus, esse é o meu filho em quem tenho alegria, isso ele nunca diria de mim, porque talvez nós nunca tenhamos ouvido do nosso pai. Que tipo de cristão cresce quando esse quadro se instala? O cristão, por exemplo, que é salvo, mas distante de Deus.
Ele foi redimido, ele nasceu de novo, ele se converteu a Jesus Cristo, mas muitos anos se passaram e não houve nenhum avanço na relação dele com o Pai. Nenhum avanço, nenhum aprofundamento, não há intimidade, não há alegria no Pai, não há descanso no Pai, não há intimidade com o Pai. Talvez salvo, mas com medo, né? Aquela imagem de um Deus punitivo, de um Deus carrasco, sempre acima de nós, sempre com uma lupa em cima da minha vida, procurando falhas para poder bater na minha cabeça. Salvo, mas com medo. Ou então, salvo, mas ainda tentando ser amado. A gente sabe conceitualmente, cara, que no momento em que Deus decidiu nos salvar, Ele já nos amou com todo o amor que a gente pode ter. Mas como sutilmente a gente procura convencer a Deus de que a gente merece o amor dele na caminhada cristã? Como muitas vezes a gente faz as coisas tentando falar assim, não, cara, se eu fizer isso daqui, certamente Deus vai me amar. Basicamente o que a gente está dizendo é que Deus ainda não me ama. E que eu preciso fazer isso para ser amado. Porque se nós tivéssemos plena convicção de que Deus já nos ama com todo o amor que Ele pode nos amar, a gente nunca tentaria comprar o amor de Deus com absolutamente nada, porque isso já está posto. Mas muitas vezes não existe uma percepção interna, né? A ficha ainda não caiu. A gente sabe que Deus nos ama, mas não caiu aqui no peito, a gente não sente profundamente esse amor na nossa vida. Quando esse quadro se instala, a gente vive uma experiência esquisita. Por quê? Porque a gente está tão próximo do Pai e tão longe do Pai. Mas não é exatamente isso que Jesus falou na parábola dos 2 filhos? Ele falou sobre um filho que estava o tempo todo dentro de casa. Esse filho nunca foi embora. Ele sempre estava lá, obedecia o pai, fazia tudo o que o pai queria. E, no entanto, não tinha nenhuma intimidade com o pai. Não tinha nenhuma proximidade com o pai, não tinha um relacionamento profundo com o pai. Esse momento é aquele momento em que a gente descobre que a gente conhece a Deus sim, a gente é convertido sim, a gente nasceu de novo sim, mas a nossa relação com o Pai ainda é bastante superficial. Nós ainda não conseguimos descansar no Pai, não conseguimos confiar no Pai, não conseguimos depender do Pai com confiança, nem esperar no Pai com alegria. E qual é o resultado disso tudo? O resultado é que a gente muitas vezes se sente órfão dentro da nossa relação com Deus. Por que órfão? Porque o órfão é aquela típica figura solitária, que não tem quem cuide dele. É por isso que o órfão, ele é sempre alguém solitário, cansado e sobrecarregado, sofre sozinho e se sente vazio. Ele é solitário porque não tem um pai com quem pode contar. Ele é cansado porque não tem um pai em quem pode descansar, um pai com quem ele pode dividir o seu fardo, um pai em quem pode se apoiar. Ele se sente vazio porque, embora tenha tudo que a vida possa oferecer, ele ainda não encontra alegria na intimidade com o Pai. Por mais que ele conquiste o mundo inteiro, ele continua se sentindo vazio de novo, e de novo, porque continua sem o amor do Pai. Que triste imagem é essa, né? A imagem do escravo dentro de casa, tão longe do Pai, mas tão distante do Pai. Sempre ali, na mesma sala que o Pai, mas nunca conectado de verdade no Pai. Sempre tão próximo geograficamente, né? Mas sempre tão distante afetivamente do Pai. Sempre com acesso ao Pai, mas nunca conseguindo descansar no Pai e estar no colo do Pai. Diferente do escravo, Paulo fala que nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós recebemos um espírito de adoção. E ele fala sobre esse espírito de adoção, ele fala que ele faz 4 coisas por nós nesses versículos. Ele mortifica o pecado na nossa vida, ele nos santifica, no versículo 13. No versículo 14, ele nos dá direção na vida diária. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, toda vez que a gente está diante de uma questão na vida, a gente pode orar e confiar que o Pai vai pôr a mão e vai nos dizer para onde ir, porque nós não estamos sozinhos no mundo, nós não somos bastardos, nós temos um Pai. Nos versículos 14 e 15, ele fala sobre as 2 coisas que eu vou destacar aqui. Primeira coisa, ele comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
É bem interessante a gente falar dessa imagem, por quê? Porque o filho do qual Paulo está falando aqui não é o filho que nasce em casa. Ele está falando de filhos que foram adotados. Você nota que a palavra que acontece no texto é porque Deus enviou o nosso espírito, o espírito de adoção. Veja bem, o escravo ele não faz parte originalmente da família. O filho adotado também não faz parte originalmente da família. Só que no mundo antigo, quando um filho era adotado pelo pai da família, ele tinha os mesmos direitos, o mesmo lugar, a mesma educação, a mesma roupa, tudo igual para todos os filhos, porque agora ele era feito filho. O que Paulo está dizendo para nós é que nós não somos escravos. Nós somos filhos que fomos adotados, nós fomos trazidos para dentro de casa. Deus derramou um espírito de filiação e de adoção em nós. Ou seja, diferente do escravo que está em casa, mas desconectado do pai, o filho ele está em casa, mas está conectado ao pai. Ele tem a identidade do pai, ele tem os direitos do pai, ele tem acesso ao colo do pai, ele tem acesso à intimidade do pai. O pai se revela para ele como um pai maravilhoso, de graça, de amor, de cuidado. E não apenas isso, mas no versículo 15, na parte B do versículo, ele fala assim: esse espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Um dos maiores estudiosos, da cultura do primeiro século, das escrituras do primeiro século, dos comentários rabínicos, é um cara chamado Joaquim Jeremias. Foi um grande erudito, muito respeitado. E ele fez uma investigação muito ampla nas orações das sinagogas do primeiro século, e ele descobriu uma coisa bizarra. Ninguém nunca orou a Deus, em nenhuma sinagoga da Judéia, chamando a Deus de Abba, de Pai. Quando Jesus na Bíblia se dirige a Deus dizendo Abba, Pai, era uma coisa que certamente escandalizava os judeus do seu tempo, porque Jesus estava se arrogando uma intimidade com o Pai que só ele tinha. Ele estava falando assim: papaizinho, pai, paizinho. Era uma maneira muito íntima, muito afetiva. E o que Paulo está dizendo agora é que essa mesma maneira íntima e afetiva de conhecer a Deus como Pai, que Jesus tinha, o Espírito Santo está gerando em nós. Você note que o texto diz assim: porque o Espírito nos ensina a clamar no nosso espírito, no lugar mais profundo da nossa alma, nos ensina a falar com Deus como Abba, Pai. Abba, Pai. Queridos, não é só a repetição de uma expressão mecânica. O Espírito Santo está gerando em nós essa compreensão profunda, essa internalização de que nós somos de fato filhos e filhas de Deus. De que Deus é o seu Pai, Ele se importa com você, Ele sabe tudo a respeito de você, Ele quer ter você perto dEle. Se a gente perguntar assim: Paulo, como é que a gente faz para que a ficha caia? Como é que a gente faz para a ficha cair, Paulo? Como é que a gente faz para essa ficha que já entrou aqui na minha cabeça, caia no mais profundo do meu coração? Paulo vai falar assim: o Espírito Santo já está fazendo isso. No momento de oração, quando você ora ao Pai, o Espírito Santo te leva para uma intimidade mais profunda com o Pai. Eu quero finalizar dizendo algumas coisas práticas dessa reflexão, algumas coisas que a gente pode de fato aplicar no nosso dia a dia. John Owen, ele foi um teólogo reformado do século XVII, puritano, que é considerado por alguns talvez um dos maiores teólogos reformados de todo o tempo. E ele faz uma distinção entre união com Deus e comunhão com Deus. Parece uma coisa acadêmica e chata, mas faz sentido no que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque união com Deus, para John Owen, é quando Deus busca a nós por meio do Evangelho. Quando Deus vem até nós e deseja intimidade conosco por meio do Evangelho. União é o fato de Deus nos ter unido a Ele por meio de Jesus Cristo. Essa obra é plena, está acabada, e em Cristo ela é total e completa. Mas comunhão é quando John Owen fala assim: mas veja bem, Deus me ama e me busca, mas eu preciso responder a isso. Eu preciso também amar a Deus e buscar a Deus. Então ele fala assim: comunhão é quando os cristãos buscam o Pai no poder do Espírito Santo. Queridos, Deus já te busca.
Deus já te deseja, Deus já te quer, o seu Pai já te quer. Ele já enviou o seu Filho, Ele já enviou o Espírito ao seu coração. O seu Pai deseja intimidade com você. O seu Pai deseja ter um tempo de qualidade com você. O seu Pai deseja te pegar no colo. Deseja olhar nos seus olhos e dizer, filha amada e querida. O seu Pai deseja olhar nos seus olhos e dizer, filho amado e querido. Nós temos de aprender a responder a esse amor. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, buscar conhecer o Pai. Buscar conhecer o Pai, que é o que a gente já está fazendo aqui. A gente está tentando mostrar que muitas ideias que a gente tem sobre Deus como nosso Pai são altamente equivocadas. A imagem do Deus punitivo, irado, louco da vida, desgostoso com a gente, ou indiferente, apático, essa imagem que às vezes permeia a nossa cabeça, ela não é o Deus que Jesus revelou na Bíblia. Não é o Pai conforme as Escrituras. Conhecer a verdadeira identidade do Pai. Nós devemos sim, queridos, aprofundar nossa vida de oração. Muita coisa. Porque não existe nada como a nossa vida de oração para que essa ficha que está aqui caia aqui. A gente tem que separar tempo diário para estar com o Pai. Primeira coisa, conhecer a Deus. Segunda coisa, aprender a confiar em Deus. Sabe uma coisa que um órfão nunca faz? Ele nunca confia em ninguém. Órfãos têm problemas de confiança. Por quê? Porque ele nunca soube o que era confiar num pai ou numa mãe e ter uma experiência boa, positiva de confiança. Então, órfãos não confiam. Eles não pedem ajuda. Eles não pedem ajuda a Deus. Eles caminham sozinhos. Queridos, é um grande desafio a gente aprender a confiar em Deus. Você tem uma decisão importante no seu trabalho para tomar, envolve a Deus nisso, confia nele. Você tem uma decisão importante no seu casamento para tomar, envolve o Pai nisso, traz ele para perto. Ele é o seu Pai, você pode confiar nele, você pode se apoiar nele, você pode pedir ajuda a ele, pedir discernimento a ele. O terceiro verbo importante é depender. Depender do Pai, depender de aceitar o tempo do Pai, depender de aceitar o modo do Pai, depender de aceitar o que o Pai está fazendo da minha vida agora, as áreas do meu caráter que Ele está tratando, aprender a depender do Pai, a se submeter ao Pai. E por fim, um verbo tão importante, que é aprender a descansar no Pai. Quando o meu primeiro ano aqui, como titular aqui, foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil mesmo, absurdamente difícil, porque eu tinha sido auxiliar durante 8 anos, né? Então, durante 8 anos, eu era auxiliar de um pastor titular, tinha um pastor titular acima de mim, e todos os abacaxis eu levava até ele, né? Então, assim, eu era praticamente um carregador de abacaxi, né? Eu não descascava os abacaxis, eu levava até ele os abacaxis que estavam longe da minha jurisdição, né? Mas, cara, quando eu, né, vim aqui, o presbitério virou e falou assim, não, cara, a gente vai te enviar para ser o pastor titular de uma igreja que está num processo de revitalização e tal. E eu lembro que, 3 semanas depois, uma família da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, a gente está indo embora. A gente decidiu que a gente não vai ficar e tal, não sei o que lá. E aí, depois de um mês, outra família da igreja veio e sentou comigo no meio e falou, pastor, a gente está indo embora, a gente não vai ficar, a gente vai para a igreja fulano de tal. Eu lembro que no final de uma dessas 2 conversas, eu não lembro exatamente qual, eu tive um ataque de nervos. Tive um tremor, eu fiquei assim, tive uma sudorese imensa, porque eu falei, cara, a bola está no meu pé dessa vez, e eu vou fracassar, eu vou falhar. Eu não posso contar com ninguém. Antes, eu tinha sempre um auxiliar, né, um titular, eu jogava tudo para ele. Mas agora não tem ninguém, eu sou o titular, eu estou nessa condição, a bola está comigo. É engraçado que, nesse período, todos os problemas que eu tive nas minhas relações com os meus pais, eles vieram à tona. Todos eles. Todos os demônios e fantasmas que estavam debaixo da cama vieram à tona. Como era difícil confiar em Deus como meu pai. Muitas tardes e manhãs, enquanto eu fazia devocional, eu chorei deitado no chão do meu quarto,
pedindo: Deus, eu preciso aprender que o Senhor é o meu Pai agora, ou então eu vou morrer nesse processo. Porque parece que tudo está sobre mim, tudo depende de mim, a igreja depende de mim. Eu estou sentindo um peso colossal nas minhas costas, é como se todo mundo dependesse de mim. Pai, eu sei que isso não é verdade aqui, mas eu não consigo sentir aqui. É muito difícil. Até hoje esses fantasmas ainda vêm. Ainda parece que está tudo sobre as minhas costas. A minha família, meu casamento, a nossa igreja. Como é difícil a gente aprender a ser filho. Não tem nada que seja tão difícil quanto isso na vida. Aprender a ser filho, aprender que a gente tem um pai. Que a gente pode chegar de manhã e falar assim: olha, pai, eu não sei resposta para isso, nem para aquilo, mas eu estou confiando que o Senhor está no controle. E eu vou começar o dia assim, descansando na tua presença graciosa, porque é isso. Eu não estou sozinho no mundo, cara, eu tenho um pai sobre mim. Meus irmãos, eu não estou pregando nada aqui que não doa em mim. Eu não estou pregando aqui teologia que eu tirei de algum livro remoto da minha biblioteca. Eu estou compartilhando com vocês o que é a luta de todos nós. Meus irmãos, o caminho da cabeça ao coração é longo. E a ficha às vezes demora a cair. Mas a gente precisa que caia, porque disso depende a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, o nosso casamento. Sabe por quê? Porque se você quebrar, se eu quebrar, se nós quebrarmos, a gente cai no buraco e leva um monte de gente junto. Isso não pode acontecer. Uma coisa muito importante que o meu pastor falou para mim um dia, falou assim: filho, quando eu oro por você, eu te vejo assim, no recôncavo das mãos do seu pai. E aí ele olhou para mim e falou assim: filho, você tem que aceitar que bastardo você foi, mas você não é. Você tem que entender isso. Disso depende o seu ministério, disso depende o seu casamento. Isso foi no ano de 2003. E eu nunca mais me esqueci dessa palavra do meu pastor para mim. Porque ele conhecia a minha vida. Ele sabia dos meus demônios. Ele sabia das minhas lutas. Mas talvez a sua luta seja idêntica à minha. Talvez tudo o que você precise hoje seja descobrir, não aqui, mas aqui, que você é amada. Você tem um pai. Que você é amado. Você tem um pai. Esse pai se importa com você. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está orando dentro de você agora e te ensinando a dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Como um coração batendo dentro de você, Ele está orando agora dentro de você e dizendo: Abba, Pai. Porque Ele deseja que você tenha com o Pai a mesma intimidade que o Filho Jesus tem. Quando os evangelistas eles narram a morte de Jesus, parece que em determinado tempo, em determinado momento do texto, eles fazem uma digressão sem sentido. Eles falam assim: então Jesus, sobre grandes trevas, morreu na cruz do Calvário. E então no templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Parece uma coisa tão desconectada, né? Tipo assim, ele estava fazendo com que a gente olhasse para a cruz de Cristo, de repente a gente é movido para o santuário, para o templo, que é um lugar a quilômetros dali. Por que que todos os evangelistas sinóticos fazem isso? A cortina do templo era um véu espesso, era uma cortina bem espessa, da largura de uma mão, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E o que acontece é que nem os sacerdotes que ministravam na presença de Deus tinham permissão para entrar no santíssimo lugar. O que aquele véu simbolizava? Simbolizava toda a barreira do pecado. Simbolizava toda a distância entre o homem pecador e o Deus santo. O Deus inacessível por causa do nosso pecado. Um Deus que não nos receberia na sua presença porque nós somos pecadores. O que os evangelistas querem dizer é que com a morte de Jesus, o próprio Deus, por sua iniciativa, pegou o véu e o rasgou de alto a baixo. Ele rompeu essa barreira de distância. Ele tomou a iniciativa de tirar todo o impedimento para que a gente pudesse ter intimidade com Ele. A imagem do véu, queridos, é um convite para mim, é um convite para você, é um convite para a gente ir para a presença do Pai.
ir com toda força, com todo o nosso coração, para o colo do nosso Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente quer te agradecer do fundo do coração por todas as vezes, Jesus, em que teu Espírito dentro de nós nos ensina a orar dizendo: Abba, Pai. Obrigado porque o teu Espírito nos ensina a depender, Jesus. Nos ensina a descansar, nos ensina a confiar, nos ensina a repousar no colo e nos braços do Pai. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda que as verdades que estão tão claras na nossa cabeça, que estão tão nítidas, Senhor, no nosso intelecto agora, elas possam descer ao solo do nosso coração. Que a gente não só saiba essas coisas, Senhor, que a gente sinta elas dentro de nós. Que elas tragam descanso, tragam refrigério, tragam cura para as feridas que ainda estão na nossa alma. Senhor, que o falar do teu Espírito dentro de nós nos lembre a cada dia que a gente pode descansar no Pai. Que a gente pode descansar no Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.